Ué, só nós dois, Nix? O que aconteceu? Ich unterrichte jetzt. Oi, gente. Estava achando estranho assim que só estávamos eu e a Nix aqui. Falei, ué, o que aconteceu que todo mundo desapareceu, né? Bom, gente, prazer enorme estar aqui com vocês uma vez mais, né? Para as pessoas que estavam comigo no semestre passado, é muito bom reencontrá-los. Para as pessoas que estão chegando agora, é também bacana estar com vocês e poder conversar um pouquinho sobre existência e transitoriedade, sobre particularidades do livro, né? E sobre essa segunda parte, esse segundo curso, que vai girar em torno dessa psicopatologia transitória que eu estou propondo no Existência e Transitoriedade, né? Ou seja, uma nova consideração dos transtornos existenciais, um novo modo de ver os transtornos na sua constituição mais própria, né? O que eu vou fazer hoje é uma pequena síntese do caminho, então, retomar as discussões que nós tivemos no semestre passado, para que as pessoas que, de alguma forma, não acompanharam o curso possam, ao mesmo tempo, se encontrar nessas discussões que nós vamos ter daqui para frente, né? E aí, então, na semana que vem, eu parto para a consideração da segunda parte do livro e da exposição mais detida das estruturas fundamentais de consideração dos transtornos, né? Bom, qual é o mote central do Existência e Transitoriedade? Não? O que está em jogo fundamentalmente com ele? Bom, antes de tudo, questionar o primado, que é o primado normalmente conferido pelas abordagens psicológicas em geral, para a noção de eu, de pessoa, de consciência, de identidade particular, etc. Então, o que eu estou fazendo a princípio é reestruturando o modo como nós normalmente compreendemos o que acontece com cada um de nós. Assim, o modo como nós normalmente compreendemos o que está acontecendo com cada um de nós. E, bom, isso em que medida? Na medida em que o que eu estou tentando mostrar, antes de tudo, é que isso que a gente chama de identidade é fenômeno derivado e restritivo. Esse é o ponto fundamental. Ou seja, isso que eu chamo de identidade, nas mais diversas possibilidades de compreensão da identidade, aponta na direção de um fenômeno derivado, ou seja, ele não é originário, e, ao mesmo tempo, restritivo. Restritivo porque ele obscurece os elementos que são os elementos de constituição disso que a gente vai chamar de identidade. Bom, essa posição inicial ela tem uma relação tanto com a filosofia da existência quanto com a fenomenologia, com a fenomenologia hermenêutica. Por quê? Porque as duas, tanto a filosofia da existência quanto a fenomenologia hermenêutica, vão acentuar o caráter, que é o caráter performático das nossas determinações em geral. O que tanto a filosofia da existência quanto a fenomenologia hermenêutica vão procurar mostrar é que o existente humano ele não é constituído previamente, ele não se determina de antemão, mas, ao contrário, ele só conquista modos de ser à medida que ele realiza no campo, que é o campo existencial, esses modos de ser. Então, o que está em jogo, a princípio, é justamente mostrar
em que medida esse ente que nós somos é um ente marcado por uma nadidade ontológica originária, por uma estrangeiridade radical, por uma ausência de natureza, por uma transitoriedade constitutiva. Nós não somos entes marcados por propriedades que constituem os nossos modos de ser em geral. Nós não somos seres naturalmente organizados, mas, ao contrário, nós somos seres marcados por uma desorganização originária. Ou seja, nós somos seres originariamente desorganizados. A fenomenologia ela acentua esse caráter originariamente desorganizado na medida em que ela acentua que, antes das experiências intencionais, antes da dinâmica extática originária, nós não temos determinações de ser em geral. Nós não temos qualquer determinação. Os cachorros são um negócio assim inacreditável, né, cara? Assim, é a companhia mais inacreditável, né? Mas então, né? Nós não somos seres naturalmente organizados, mas nós somos seres marcados por uma desorganização originária. E uma desorganização originária na medida em que nós não somos antes de ser, nós não somos independentemente de ser, nós não somos para além de ser. Né? Bom, exatamente essa situação, a nossa estrangeiridade originária, a nossa indeterminação essencial, a nossa ausência de natureza, isso institui o caráter transitório do existir. Por que transitório? Porque eu não apenas não sou um ente dotado de propriedades que me constituem e me organizam previamente, mas eu tampouco conquisto modos que são modos definitivos, substanciais de organização. Então, essa nadidade, essa desorganização, ela se mantém constantemente como um elemento que é um elemento constitutivo do ente que eu sou. Né? Ou seja, o que caracteriza a existência humana é que a existência humana nem é algo dotado de propriedades subsistentes, nem conquista propriedades subsistentes, nem se torna algo dotado de propriedades subsistentes. Né? Então, toda a questão que fica, toda a questão que se impõe é: se eu não tenho organização natural, se eu não sou naturalmente organizado a partir de determinações prévias, então, como é que eu consigo chegar a me comportar em determinados contextos em geral? Ou seja, se eu não tenho organização prévia, como é que se dão as minhas formas de organização? Como é que eu chego propriamente a me organizar? Né? Vamos só dar um exemplo para deixar isso mais claro. Né? Quando a gente pega os animais e quando se fala em alguma coisa como comportamento específico, como comportamento próprio à espécie, o que você está, ao mesmo tempo, descrevendo é um modo de organização que é literalmente prévio à constituição das possibilidades vitais da animalidade. Você está descrevendo comportamentos que se estruturam previamente à realização própria desses comportamentos. Bom, o que caracteriza o ente humano? O fato de que ele não tem comportamentos específicos, uma vez que ele não tem natureza, uma vez que ele não tem determinações naturais, uma vez que ele é originariamente desorganizado. Então, a pergunta que se impõe é:
se eu não tenho nenhuma organização natural, se eu não tenho nenhuma organização prévia, como é que eu chego a ter comportamentos ditos normais? Né? Bom, toda a minha questão, para retomar o ponto inicial, se eu não tenho organização prévia, não faz sentido pensar em alguma coisa como a subjetividade, organizando os meus comportamentos em geral. Não faz sentido pensar em identidade pessoal, exercendo o papel de estruturação prévia dos meus comportamentos. Mas o que você tem que perguntar, ao contrário, é como se dão possibilidades organizadas de realização. Tá? Então, a mudança de eixo que o Existência e Transitoriedade está tentando empreender envolve, a princípio, justamente deixar de perguntar as coisas da seguinte forma. Né? Como é que eu consegui me levantar, me estruturar para estar aqui às 10h20 dando aula sobre o Existência e Transitoriedade, sabe? Essa é uma pergunta que nós faríamos normalmente. Tá? Como eu consegui chegar até aqui? A pergunta do Existência e Transitoriedade é uma pergunta diferente. Tá? O que foi necessário acontecer para que essa possibilidade, a possibilidade de estar aqui, tenha se dado? Então, eu estou literalmente alterando o modo, que é o modo de questionamento. Ao invés de perguntar o que foi necessário para que eu possa estar aqui, eu pergunto o que foi necessário para que essa possibilidade tenha se tornado uma possibilidade. E aí, minha questão não é como eu me organizo, mas como se organiza o campo de realização das ações em geral. Bom, essa pergunta eu procuro responder justamente por meio da análise da relação entre possibilidade e lugar. As possibilidades, elas têm um vínculo com o seu lugar, com o lugar em que as possibilidades se dão. E esse lugar do dar-se das possibilidades, eles têm uma estrutura tripartida, uma vez que os lugares envolvem espaço, tempo e corpo. Então, para responder à pergunta, como é que é possível que, num determinado momento, eu esteja aqui diante do computador dando uma aula do curso sobre o Existência e Transitoriedade, eu tenho que perguntar sobre como é que o espaço, o tempo e o corpo precisaram se organizar para que essa possibilidade se desse nesse lugar. Então, toda a minha questão, ela deixa de ser olhar para as existências como se as existências fossem marcadas por identidades pessoais, por traços específicos de caráter, por alguma coisa que apontaria na direção do que o Binswanger vai chamar de história de vida, para pensar o que está acontecendo com cada um de nós a partir de modos de organização, espaço, tempo, corporais. Então, cada um de nós emerge de uma forma de organização. Uma forma de organização que não é egóica, não é pessoal, mas é locativa. Tá? Então, a pergunta para mim é como se dá a organização espaço, tempo, corporal. Essa organização espaço-tempo corporal, na primeira parte do Existência e Transitoriedade, eu procuro pensar em 3 níveis. Então, no Existência, eu estou descrevendo
três níveis de organização espaço-tempo corporal. E quais são esses três níveis? O primeiro deles, o nível cotidiano, que envolve muito certos elementos que são descritos pela fenomenologia hermenêutica heideggeriana na década de 20. Então, alguma coisa que está plasmada, antes de tudo, em ser e tempo. Um segundo nível, que eu chamo de nível epocal, assim, pensamento tardio, do Heidegger. E um terceiro nível, que eu chamo de nível constelacional, né? Que tem uma relação com Nietzsche e com Benjamin. Bom, mas a estrutura do Existência, ela é uma estrutura sempre em três partes, sempre tripartida, né? Então, o que vai organizar a psicopatologia é uma necessidade de você sempre olhar para o que está acontecendo com alguém a partir da identificação de em que nível, afinal, se encontram os acontecimentos em jogo na existência desse alguém. Tá? Ou seja, você precisa olhar para as patologias, você precisa olhar para os transtornos, identificando, a princípio, qual é a forma de organização que está preponderantemente impactando numa certa experiência específica. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vocês podem perguntar o quanto vocês quiserem, né? Para a gente poder conversar. Senão eu vou seguindo e vou assim, simplesmente apresentando esses níveis na sua estruturação. Né? Ou seja, o primeiro ponto é a estrangeiridade, ela é o fenômeno originário. A desorganização é o fenômeno originário. Então, nós não somos organizados previamente, de tal modo que a desorganização pudesse ser pensada como uma espécie de disfunção. Mas nós somos originariamente desorganizados. E exatamente por isso as formas de organização, elas são derivadas, elas são tardias em relação à constituição originária, que é desorganizada. Né? Isso já traz consigo uma certa problematicidade para pensar alguma coisa como patologia, né? Como modos patológicos, uma vez que a desorganização e a estrangeiridade suspendem completamente a possibilidade de você falar de normalidade prévia aos modos de organização. Né? Então, o que está em jogo para mim é pensar a identidade como forma de organização. Então, as identidades elas não são prévias, elas não são imanentes. As identidades elas são derivadas do quê? Dos modos de organização. Então, para saber quem alguém é, você tem que descobrir como ele se organiza. E como ele se organiza não é como é que ele, enquanto indivíduo, se organiza, mas como se organiza o campo de realização das suas ações. Porque nós não somos quem nós somos para além desses campos, mas nós somos radicalmente marcados pelos campos, pelo modo como se constituem os campos em geral. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto decisivo. Tá? Bom, se vocês tiverem qualquer questão, vocês me interrompam. Tá? Bom, o que está em jogo nesse primeiro nível de organização? Tá? Esse nível cotidiano. Eu não tenho natureza. Para mim, nada é natural. Bom, mas dizer isso significa dizer que, cotidianamente, o meu espaço existencial, o meu tempo existencial
e o meu corpo originário, eles se encontram completamente desorganizados. Bom, mas exatamente na medida em que eu sou desorganizado, eu preciso que esse lugar de realização das minhas ações me organize, para que eu possa, então, ter comportamentos adequados àquilo que vem ao meu encontro e às requisições disso que me concerne, disso que me interpela. Então, o ponto inicial é: eu sou desorganizado, mas o mundo cotidiano me organiza. E como é que se constituem os espaços cotidianos, a princípio? Eles se constituem como espaços de realização de ações utensiliares. Você, ao existir, se vê jogado no mundo. Mas, jogado no mundo, você entra em contato, originariamente, com campos de ação marcados por uma complexidade que é própria ao campo. Eu estou aqui, no meio de um escritório, tá? Mas, para que eu realize ações no escritório, eu preciso de uma familiaridade com a rede complexa própria ao escritório. Vamos pensar em um fenômeno tão simples quanto arrumar o escritório. O que é arrumar o escritório? Arrumar o escritório é colocar cada coisa no seu lugar. Mas qual é o lugar de cada coisa? Quem é que diz qual é o lugar das coisas? Né? Aqui do meu lado tem um porta-canetas. Né? Tem, ao mesmo tempo, um mouse. Tem uma xícara. Tem dicionário. Né? Mas por que exatamente essas coisas se encontram nesses lugares? Sou eu que defino onde é que eu coloco cada coisa? Sou eu que determino onde cada coisa precisa estar? Bom, se esse fosse o caso, eu podia colocar aqui saquinhos de areia, podia colocar aqui roupa de neoprene, eu podia colocar aqui um cortador de grama elétrico, podia colocar aqui um vaso sanitário. Mas por que eu não coloco? Porque quem diz para mim qual é o lugar de cada coisa num escritório é a abertura prévia do contexto utensiliar escritório. Eu construí minha casa desde o chão. Né? Significa que a casa onde eu moro ela foi completamente construída por mim. Mas quando um campo se abre, né? Ou seja, quando um campo utensiliar se abre, ele imediatamente orienta os teus comportamentos em geral, de tal modo que os teus comportamentos eles passam a se mostrar como responsivos em relação àquilo que é requisitado dos teus comportamentos pelo contexto utensiliar. Então, por que eu coloco uma estante no escritório? Porque escritório indica o que você precisa colocar nele e em que lugar você precisa colocar. Tá? Ele literalmente te orienta na constituição dos teus comportamentos em geral. Fala, Maria Júlia. Oi, Marcos, tudo bem? Eu tenho uma pergunta aqui um pouco básica, mas acho que é melhor fazer do que não fazer, né? Pergunta. Eu estava lendo o seu artigo ontem, do Ponte sobre o Nada, e você fala sobre você se detém bastante nessa coisa de que o ser humano não tem natureza, enfim, esse pressuposto da teoria fenomenológica. Eu nunca entendi isso direito. Você chega a falar no artigo desculpa, sobre os reflexos dos bebês, por exemplo, que algumas pessoas poderiam colocar como isso é uma natureza do ser humano, é uma coisa que já está aí escrito
Braille, ó. Eu nunca consegui entender direito o que essa frase quer dizer. Você pode tentar explicar, contrapondo, por exemplo, aos animais que têm natureza, que não tem, não são ser aí? Hum. Cara, obrigado pela pergunta, ótima pergunta, Maria Júlia. É, cara, primeiro, assim, essa afirmação ela não é um pressuposto da teoria fenomenológica, mas ela é o que sobra quando você suspende todos os pressupostos. Tá? O que a fenomenologia está fazendo não é apresentando uma nova concepção de ser humano, mas o que ela está fazendo, ao contrário, é descrevendo a experiência que é a experiência do ente humano a partir dos encontros em geral, a partir dessa dinâmica que é a dinâmica de ser para fora, sabe? A interioridade, ela sim é um pressuposto, assim como todas as determinações que acompanham esse pressuposto. As determinações, por exemplo, materiais ligadas a processos cerebrais, orgânicos, isso é um pressuposto. Quando você suspende esses pressupostos, quando você suspende todos os conteúdos, quando você suspende todos os posicionamentos, o que sobra? O que sobra é ecstase. O que sobra é esse movimento originário de ser para fora. É isso que sobra. Sabe? Quando você suspende todos os conteúdos de consciência, a consciência passa a viver junto aos seus objetos. Isso já é assim com Russell. O que significa dizer que suspender todos os conteúdos implica justamente acompanhar o movimento, que é um movimento de saída da consciência para junto das coisas. Sabe? A gente nunca tem as nossas experiências dentro da gente, né? Mas mesmo quando você está assim, sonhando, né? Eu tive um sonho muito particular assim agora de manhã, né? Um pouco antes de acordar, essa coisa assim de sonho que já tá no último momento assim do sono, você está com sono mais superficial, e com isso você tem uma presença maior dos sonhos, né? Mas assim, um sujeito no meio de no meio de um auditório ficava me perguntando coisas, né? Ao mesmo tempo me acossando. Mas quando você está no sonho, o sonho te projeta para junto das experiências, que são as experiências que acontecem no sonho, sabe? Não tem um sonho que se passa dentro da sua cabeça, porque por mais que você tenha a tua sensibilidade fechada, o sonho te projeta para junto desse espaço no qual as coisas acontecem, que pode ser um espaço ficcional, por exemplo, que pode ser um espaço onírico, mas é um espaço que transcende a mera interioridade. Sabe? A fenomenologia, nesse sentido, que ela está fazendo é acentuando exatamente o quanto você não consegue ficar dentro, né? Mas o quanto todas as nossas experiências são experiências que nos projetam para fora, né? Isso é uma forma de dizer que nós somos seres para fora, porque nós somos constituídos pelo fora. Bom, mas se eu sou constituído pelo fora, se eu não tenho nenhuma experiência que é uma experiência de interioridade, então eu não tenho como pensar nenhuma organização prévia a esse movimento de ser para fora. E é por isso, justamente, que não faz sentido falar em natureza humana. Porque natureza humana, o que seria? Seria justamente um modo de organização prévio à dinâmica de ser para fora. Seria alguma coisa que te organizaria antes do encontro com as coisas elas mesmas, com os fenômenos, com os correlatos das ecstases. Né? Bom, vamos pegar o caso do reflexo. Né? O que é o reflexo? O reflexo é uma tentativa de pensar um corpo antes da constituição das suas experiências de corporação. Mas o problema é que o reflexo, os testes de reflexo, eles acontecem num espaço específico, no consultório do médico, por exemplo, onde ele pega aquele martelinho
e bate no joelho do bebê. O que significa dizer que o reflexo aparece a partir de uma experiência que é uma experiência que o médico faz num mundo específico. Ele não faz isso no limbo. Ele não faz isso com um corpo que é um corpo que se encontra para além de toda e qualquer relação. Ele faz isso com um corpo no interior de um horizonte relacional, determinado. E isso você não consegue descontaminar. Esse corpo não aparece. Tem uma discussão hoje dos enativistas, né? Enativistas são um grupo ligado à fenomenologia que procuram justamente pensar o corpo enect, articulado, engrenado, sabe? Não tem um corpo que é um corpo que tem existência prévia, mas o corpo ele está sempre engastado no seu espaço existencial. Né? Bom, tem um problema que as pessoas apresentam para os enativistas a partir de pesquisas com bebês nos primeiros minutos da vida. Não é? Ou seja, fazendo pesquisas, as pessoas se deram conta de que bebês mimetizam caretas já nos primeiros minutos da existência. Né? Bom, o que é que eles deduzem daí? Deduzem que esse comportamento não pode ser um comportamento enativo, mas precisa ser um comportamento biologicamente determinado. Essa é a conclusão. Né? Como é que eu responderia a isso? Né? Vai para um pontão, para uma montanha, e espera o pôr do sol acontecer. Né? Ou seja, aquele momento que é o momento exato onde o dia deixa de ser dia para ser noite. E tenta fixar esse momento. Tenta fixar. Você não consegue. Porque assim, ainda é dia, ainda é dia, ainda é dia, ainda é dia, já é noite. Putz, perdi o instante, o ponto. As coisas, elas acontecem assim. O problema dessas discussões é que os caras eles querem fixar literalmente um momento que é o momento em que um corpo deixa de ser biológico para ser um corpo fenomenológico, experimentado na consciência. Isso não existe, gente. Sabe, no que o corpo se dá, já se dá enativamente, para usar a expressão lá deles. Né? Isso já se dá em articulação. E isso acontece antes do bebê nascer. Na barriga da mãe, ele já tem articulação. Né? Mas esse sonho da ciência, que é o sonho de encontrar uma espécie de perspectiva pura. Né? O que acontece com os animais é peculiar também, porque os animais também não têm natureza prévia. Por mais que seja difícil dizer isso, né? Eles têm articulação com o seu campo vital. Animais também não são entes dotados de propriedades. Animais são seres que têm uma relação originária com seu círculo vital. E é esse círculo vital que desencadeia comportamento específico. Mas a vida, ela tem modos de organização próprios à vida. Por mais que esses modos de organização não aconteçam antes da abertura do círculo vital. Os animais também são seres intencionais. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais que o Russell vire na tumba se ele escutar uma coisa como essa. Mas animais também têm experiências intencionais, porque animais também são constituídos pelo fora. Também são constituídos pelo seu círculo vital. Mas nessa constituição, eles têm organização natural. O que caracteriza o ente humano é que o ente humano não tem organização natural, porque ele depende necessariamente da conquista de uma familiaridade com os campos de realização das ações. Por que eu consigo colocar as coisas nos seus lugares? Porque há o lugar das coisas. Mas qual é o lugar das coisas? O lugar das coisas é indicado pelo contexto utensiliar.
É o contexto utensiliar que indica para você qual é o lugar das coisas. Onde é que elas precisam estar. E mais do que isso, aquilo que aparece num contexto utensiliar literalmente organiza o teu comportamento. Porque, para que eu, por exemplo, esteja aqui agora, eu precisei necessariamente abrir o computador, ligar o computador, colocar o web WhatsApp na tela e clicar no Zoom. Mas tudo isso eu faço respondendo às requisições desse espaço organizado. Onde é que está meu computador? Em cima da minha escrivaninha. E onde é que eu estou? Eu estou sentado numa cadeira, na frente do computador. Por que, na verdade, eu não estou dando aula deitado, com a tela do computador em cima da minha cabeça? Porque não é assim que você responde às requisições desse computador, numa atividade como atividade de dar aula. Não é assim que você responde. Bom, a questão, nesse sentido, é que você tem um comportamento que é completamente marcado por uma organização a partir da familiaridade com o contexto complexo de realização das ações em contextos utensiliares. Com isso, o espaço cotidiano me organiza. Eu todo dia acordo e tenho rotina, né? Eu acordo, faço cama, aspiro o quarto, faço barba, tomo banho, me visto e desço. Isso é automatismo, isso é sequencialidade. Quando eu me visto, eu coloco a cueca, a calça, a camisa, o casaco, né? O chinelo. Isso é sequencial. Sequencialidade. Essa sequencialidade depende necessariamente de familiaridade. Quando eu tomo café da manhã, eu pego o leite, pego a xícara, coloco o leite na xícara. Isso é automático. Eu coloco o pão de forma na torradeira e depois passo manteiga. Eu não passo manteiga na torradeira. Eu não coloco a manteigueira na torradeira. Eu coloco pão. Mas por que eu coloco pão? Isso é automatismo, isso é sequencialidade. Isso é sequencialidade, isso é alguma coisa que literalmente nos organiza. O que você faz primeiro do que o quê? Isso não tem natureza, isso não tem lógica alguma, a não ser a lógica sedimentada dos campos de realização das ações no interior do cotidiano, sabe? O lugar das coisas, ele é o lugar indicado. Mas é claro que você podia botar em outros lugares, claro. As orientações, elas não são orientações completamente restritas. Elas são orientações múltiplas. Você pode colocar em vários lugares, mas você não pode colocar em qualquer lugar. Você não pode colocar em qualquer lugar. Você não vai colocar um quadro no chuveiro. Isso você não vai colocar. Você não vai colocar um livro na despensa. Você não vai colocar. Assim como você não vai colocar uma tábua de passar no teto. Por que não? Porque não é aí que ele pertence. Não é a esse contexto que ele pertence, que cada uma dessas coisas pertence. Né? A Bianca estava dizendo, a nossa resposta é diferenciada, mesmo tendo familiaridade. Sim, a nossa resposta é diferenciada, mas é diferenciada porque existem muitas possibilidades de resposta. Mas as orientações constituem as possibilidades de resposta. O Heidegger tem uma particularidade, né? Ele nos fala do cotidiano como sustentado por sentidos cotidianos, tácitos, né? Na mesma medida em que ele pensa a interpretação como um processo que é um processo de atualização de possibilidades abertas pelo sentido. Né? Você parou na hora do almoço e disse assim, pô, o que eu vou comer hoje? Porra,
não sei, acho que eu vou comer uma coisa mais leve, assim, estou me sentindo meio pesado, pô, acho que eu vou comer uma coisa mais, assim, mais suculenta, não, estou com vontade danada de comer risoto de camarão, né? Risoto de camarão assim, é uma comida que, para mim, tem um significado é, emotivo, né? Porque quando eu era pequeno, meus pais estavam numa pendura financeira, mas se davam o direito de comer uma vez por mês em restaurante, né? Mas quando saía de casa, minha mãe me pegava no canto e dizia assim: não é para pedir risoto de camarão. Né? E aí, quando chegava lá no restaurante, assim que o garçom se aproximava, eu virava para ele e dizia: virava para ela e dizia: mãe, será que eu posso comer risoto de camarão? E aí o garçom estava do lado, ela dizia: claro, meu filho, claro, ora, claro que sim. E o movimento seguinte era ela me levar para o banheiro, me dar uns beliscões, assim, bastante eloquentes, né, na sua capacidade de produzir dor, o que significa que eu voltava normalmente com os olhos mareados, né, mas ao mesmo tempo com a certeza do dever cumprido, né, que é assim, com a certeza de que tinha valido a pena apanhar para comer risoto de camarão, né? Cara, o que você vai comer, isso é interpretação, sabe? Comer depende de sentido. Você precisa de sentido para que você possa realizar ações. Que tipo de ação você vai realizar, isso depende de interpretação. E é por isso que há muitas possibilidades de você responder. Por mais que essas possibilidades não sejam infinitas, nem tampouco possibilidades que são aleatórias. Né? Isso é um modo de dizer, então, que nossas respostas são organizadas. Mas não apenas isso. Né? Nossos tempos também são organizados cotidianamente. Né? O que você faz? O que você faz numa manhã? Não é aleatório. Não é aleatório. Mas você administra o seu tempo a partir das atividades que você cotidianamente tem de realizar. Né? Então, assim, se você dividir o seu tempo entre ginástica, trabalho, você vai o tempo inteiro dividindo o tempo a partir daquilo que é requisitado. Né? Assim, 1 hora para ginástica, mais um tempo para tomar um banho, mas isso aqui você não calcula. Isso aqui depende de uma familiaridade com os contextos de realização das ações. Né? Na sexta-feira passada, eu fui para Belo Horizonte, né, para fazer um lançamento do Copacabana, mais um lançamento do Copacabana, e acordei literalmente 4h20 da manhã para pegar o avião às 7. Né? Tinha que chegar às 6, tinha que chegar um pouco antes para despachar mala. Isso você não faz com cálculo, que é cálculo preciso. Você faz... Bom, como é que eu posso... Que horas eu preciso acordar, mais ou menos, para chegar no aeroporto por volta de 5h15, 5h20? Né? Eu vou de Uber? Ou minha mulher vai me levar? Ou o que eu faço? Isso aqui é completamente determinado pela administração cotidiana dos tempos. Tempos que se dão em espaços marcados por proximidades e distâncias, mas proximidades e distâncias não métricas, mas proximidades e distâncias nos campos de realização das ações em geral, nos campos de realização das tuas ações cotidianas. Né? O Carlos estava perguntando, Casanova, um tipo específico de esquizofrênico terá outras aberturas de mundo na relação com esses utensílios? Né? Cara, a gente vai chegar na esquizofrenia, né? Mas uma peculiaridade dos esquizofrênicos, em geral, é que eles, assim, pelo menos de um tipo de esquizofrenia, é que eles têm grandes dificuldades de experimentar as coisas em contexto. Sabe? Eles experimentam as coisas isoladamente. E isso torna extremamente complexo agir.
na mesma medida em que torna o significado das coisas abstrato. Porque o que significa, por exemplo, isso aqui? O que significa fone de ouvido? Não significa nada conceitual, não significa nenhuma representação. Fone de ouvido significa poder responder ao fone de ouvido na hora em que o fone de ouvido estiver em questão. Isso aqui é significado. Significado não tem nenhuma relação com representação, com conceito. Né? Mesmo no caso de experiências abstratas, quando alguém chega numa discussão e diz isso é completamente arbitrário, ninguém tem. Se você parar e perguntar assim, o que você chama de arbitrário? A pessoa vai ter dificuldade de dizer para você. Ela sabe a hora de dizer. Isso é arbitrário. Mas ela não tem um conceito de arbitrariedade. É o contexto complexo que orienta a possibilidade dos atos em geral, das ações em geral, sejam elas práticas ou discursivas. Então, quando você chega e diz assim, cara, você é muito grosseiro, você é uma pessoa muito, muito instável. Quando você diz essas coisas, você não está trabalhando com representações e conceitos, você tá literalmente respondendo a como as coisas aparecem, a como elas se dão. É assim que as coisas acontecem. Né? E o ponto, nesse sentido, quando o mundo se desarticula, se atomiza, sabe? Quando você não tem mais experiência das coisas em contexto, as coisas aparecem todas estranhas para você. É uma espécie de paradoxo, né? Mas por que o mundo cartesiano ele não colapsa? Porque o Descartes ele pressupõe um mundo que não é como ele descreve. O mundo cartesiano é um mundo de uma subjetividade atomizada, diante de coisas tão atomizadas quanto ela, subjetividade. É muito estranho, mas o modelo de conhecimento do mundo moderno é o esquizofrênico. Cara. O sujeito cartesiano, se ele fosse levado às últimas consequências, ele era um sujeito esquizofrênico. Porque seria um sujeito que conheceria as coisas por meio de representações claras e distintas. Mas representações claras e distintas, elas são completamente incompatíveis com a significatividade, porque a significação das coisas depende do contexto complexo no qual elas aparecem. O que significa, afinal, mesa? Porra, sei lá. Mesa aparece no contexto complexo em que ela conquista seu significado. A mesma coisa vale para a justiça, para a beleza, para a verdade, para o que seja. Tudo aparece constantemente em contexto. Né? Com isso, os modos de aparição, a gente vai ver isso um pouquinho quando entrar na esquizofrenia, nas psicoses em geral, né? O que caracteriza as experiências esquizofrênicas, as experiências psicóticas, de certo modo, uma espécie de apagamento desses modos articulados de constituição das aparições em geral. Fala, Melina. Oi, bom dia. Tá dando para me ouvir? Tá. Ontem, na aula, né, lá da pós, você falou um pouco a respeito do autismo, como essa dificuldade de participar do mundo compartilhado, da confiança no mundo, desses comportamentos normalizados. Tem relação isso com isso que você está falando da esquizofrenia? Tem, claro que tem. Sabe aquela coisa assim do... É uma historinha infantil alemã que eu já contei algumas vezes, né? Tem uma formiga que está olhando uma centopeia que está vindo, né? E a formiga está completamente assim, espantada com aquilo, né? E aí, quando a centopeia ela passa exatamente na frente da formiga, a formiga pergunta para ela assim: como é que você consegue controlar essas tuas 100 patas, né? E aí, quando a centopeia escuta isso, ela cai no chão. Né? A moral da história
ela só consegue controlar porque não pensa nisso, né? Se ela pensar em controlar e sem patas, ela cai no chão, né? O que caracteriza as ações é uma coisa semelhante, né? Você consegue agir simplesmente porque você responde simplesmente. A reflexão, ela quebra justamente o pertencimento, ela quebra a relação que é a relação responsiva, né? Isso é uma forma de dizer que o que torna possível as nossas ações é a conquista de uma certa familiaridade com os contextos complexos, porque são esses contextos complexos que vão normalizar os nossos comportamentos em geral. Eu estava falando sobre tempos cotidianos, né? Tempos cotidianos são tempos marcados por organização cotidiana dos tempos. Mas essa organização ela não é estabelecida por ninguém. Ela não tem nenhum manual, sabe? Mas ela vem justamente da familiaridade com os contextos de realização das ações em geral, né? Você tem essas pessoas que são pessoas que marcam encontros muito próximos uns dos outros, não é? Então, assim, a pessoa tem uma palestra até às 3 horas, assim, aí, na Vila Madalena, e ela tem que estar 3h30 em Interlagos, né? Você tem que chegar para a pessoa e dizer assim, que você é maluco, né, cara? Você é doido, né? Você só pode ser maluco, né? Você não vai chegar nunca às 3h30 em Interlagos, saindo da Vila Madalena às 3h10, né? Mas isso aqui não é da ordem do cálculo. Quanto tempo eu demoro para estar, né? Isso é da ordem de uma espécie de sabedoria cotidiana. Não, cara, você está maluco. Assim, você não pode marcar um encontro às 3h30. Mas isso é administração cotidiana do tempo. O que caracteriza a esquizofrenia, o que caracteriza o autismo também, é que essa familiaridade que torna possível a ação nunca se estabelece ou se quebra, ou se rompe. E se a familiaridade não se instituir ou se ela se romper, o que acaba acontecendo é que você não conquista a possibilidade de alcançar um modo responsivo, imediato de relacionamento com as coisas em geral. Então, você tem uma espécie de manutenção da ação num campo de estranheza radical, porque você não consegue chegar a agir. No caso do autismo é interessante, porque o autismo tem uma peculiaridade, que é justamente o fato de que o autista ele tem pouca maleabilidade para lidar com diferença, com instabilidade. Mas isso vem de uma familiaridade que não se constitui, de uma familiaridade que não se estabelece, né? A esquizofrenia ela é semelhante em alguns casos, né? Porque é muito característico de um certo tipo de esquizofrênico que ele não consiga agir, porque ele não consegue responder. É a paciente do Blankenburg, não é? Assim, a paciente do perda da obviedade natural. Ela quer ajudar a mãe nas tarefas domésticas, mas ela não sabe como, porque ela tem que instanciar tudo. Então, ela tem que colocar no bloquinho dela toda a sequência. Mas já imaginou o que é isso? Você precisar olhar todo dia a sequência? Primeiro você pega a esponja, depois você coloca o saponáceo, depois você abre a torneira, fecha a torneira, pega o prato. Sabe? Isso é impossível, tua vida fica um inferno, né? Porque você responde aos contextos complexos, né? Se você não conseguir responder aos contextos complexos, você não consegue agir. O mundo da esquizofrenia é muito marcado por uma espécie de atomização que torna abstrato o que algo significa, né? Porque eu não consigo mais experimentar as coisas na conexão. Vamos pensar isso na linguagem, né? Você diz alguma coisa e o que você diz traz outras coisas, né? Mas essa conexão ela não é estabelecida por você. Mas o tema te orienta na escolha das palavras.
o tema, o registro, o tipo de, assim, de experiência, né? O que você fala não é arbitrário, não é assim, não é. Isso é muito interessante com relação a fazer diálogo, né? Diálogo de literatura, né? Tem uma vez me contaram uma história do Marcelo Mastroianni que é bem interessante, que o Marcelo Mastroianni comentou com alguém numa entrevista que ele não entendia por que as pessoas ficavam tão espantados com ele, né? Porque o diretor virava para ele e dizia assim: você se levanta, vai até a porta, abre a porta, vira, olha para trás e depois vai embora. E aí o que ele fazia? Ele levantava, ia até a porta, abria a porta, olhava para trás e ia embora. E aí as pessoas, nossa, incrível, mas que coisa incrível. Hein? Escrever diálogo é mais ou menos a mesma coisa. É conseguir encontrar o modo como alguém fala, sabe? É deixar que a pessoa fale, como qualquer um falaria num diálogo em geral. Mas, cara, isso é difícil a beça de fazer. E é difícil a beça de fazer por quê? Porque você precisa deixar a pessoa falar. Como ela falaria? Hã? Bom, mas para isso você precisa, literalmente, poder articular aquela fala no seu contexto específico, né? No seu contexto determinado. Né? Se você faz isso plenamente, a pessoa nem lembra que aquilo ali é um diálogo. Né? Tem um cineasta famoso, o Billy Wilder, que dizia que o cinema só começa quando a tela desaparece. Quando você vê o que está acontecendo na tela, né? Assim, quando você esquece que existe uma tela de projeção. Né? Essas estruturas da esquizofrenia têm uma relação com fenômenos privativos. Né? Tem uma relação com uma estrutura privativa da fenomenologização. Né? Um modo fenomenológico privativo. Né? Bom, resta o corpo ainda. E resta o corpo por quê? Porque a organização corporal ela é completamente debitária dos utensílios com os quais o corpo se relaciona. Eu, lá no semestre passado, estava dando o exemplo, que é o exemplo da ergonometria. Né? Os objetos são cada vez mais ergonométricos. Significa que eles estão adaptados ao meu corpo. Mas isso é um erro de avaliação, porque parece que são os objetos que se adequam ao meu corpo. Mas é claro que não é assim que a coisa funciona, porque o meu corpo também se adequa aos objetos. Porque os objetos eles acabam organizando o meu corpo a partir de um certo tipo de destreza, que eles passam a ter na medida em que eles têm uma certa relação específica com os objetos. O modo de organização corporal, essa é uma posição heideggeriana fundamental, né? Os modos de organização eles se estruturam a partir da mão. Como a lida se estabelece, determina radicalmente como seu corpo se organiza. É o exemplo que eu venho dando da tela touch, né, cara? Eu venho de uma geração que é uma geração que não tinha contato com telas touches, não é? Assim, que vem da máquina de escrever, que não tinha banco 24 horas ou coisa do gênero. Né? Com isso, eu não consigo escrever com os dois dedos no celular, sabe? Não tenho essa destreza. Você tem pessoas inteligentes inteligentes, cultas, que diante do caixa eletrônico ficam completamente sobrecarregadas. Mas isso não tem relação com inteligência, tem uma relação com organização corpórea, tem uma relação com o corpo, na constituição dos seus comportamentos em geral. E, com isso, a gente tem literalmente uma espécie de tríade fundamental. Espaço, lugares, distâncias, proximidades, tempo
administração do tempo, ritmo, quantidade de realizações, corpo, destreza, aptidão, força, jeito, tudo isso é cotidiano, né? Bom, qual é o ponto de conexão entre essa primeira dimensão e a dimensão da terapia, a dimensão da clínica? É que esse modo cotidiano de organização envolve o que a gente podia chamar de violência identitária. Por quê? Porque o que está em jogo nesse modo de organização não é simplesmente você conseguir responder ao que é requisitado de você pelos espaços, pelos tempos, pelos corpos cotidianos. Mas o que está em jogo, ao mesmo tempo, são modos de realização da existência. Modos que envolvem uma certa naturalização das orientações normalizantes e normatizantes oriundas do mundo. Mundo é norma e normalidade. Sabe? Mundo é isso que torna os teus comportamentos normais. Eu estou aqui vestido, como todos nós estamos vestidos, para alguma coisa como a aula. Eu não podia estar aqui sem camisa. Eu não podia estar aqui de camisa regata. Eu não podia estar aqui de neoprene, uma vez mais. Por que não? Porque o mundo me orienta de maneira normativa e normalizante quanto aos meus modos de comportamento. E isso é uma forma de dizer que os meus espaços, os meus tempos e os meus corpos, os nossos espaços, tempos e corpos, eles estão submetidos a essas orientações normativas e normalizantes. De tal modo que, na própria constituição da organização cotidiana, você tem literalmente uma naturalização das orientações em geral. Vamos pegar o exemplo, que é o exemplo de sexualidade masculina. Sexualidade masculina tem toda uma relação com potência, tem toda uma relação com, assim, com desempenho. Mas exatamente na medida em que você tem uma sexualidade completamente reduzida à dimensão da potência, você vai ter uma preocupação dos homens absolutamente descomunal com alguma coisa como disfunção erétil, sabe? Todo um peso enorme sobre ereção, né? Mas a pessoa que tem esse problema literalmente incorpora em si a violência que estabelece a orientação naturalizada. E o sujeito é capaz de resolver o problema da disfunção erétil continuando a se submeter a uma orientação normativa e normalizante que institui a sexualidade na sua relação naturalizada com potência. Bom, isso acontece com pessoas com sexualidade ditas divergentes, né? Que sofrem e muitas vezes naturalizam a violência. Eu não sei por que cargas d'água, mas apareceu no meu celular umas entrevistas do Clodovil, né? Sabe-se lá por quê, mas eu cliquei para ver, e o Clodovil literalmente se revela homofóbico, conservador, completamente crítico com as pautas que são as pautas das minorias, etc. Não é? Não, para ele é um absurdo que se tenha casamento gay. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher, né? E aí o sujeito, que é o sujeito que sofre toda uma violência, que é uma violência específica de gênero, defende padrões de orientação que reproduzem a violência, né? Isso é constitutivo dos modos de organização cotidiana. Isso pode acontecer no campo que é o campo do trabalho, por um superdimensionamento da noção que é a noção de sucesso, de realização pessoal e coisas do gênero. Isso pode acontecer na família, num certo sofrimento provocado pela tua incapacidade de manter padrões
tradicionais de organização da família. Isso pode acontecer na tua relação com os outros, né? Pela dificuldade de manter certos níveis de relação, o que quer que seja. Né? Ou seja, o ponto aqui mundo é normalidade normativa, naturalizada. A Marijo está perguntando como casar a ideia de violência identitária, originada na normatividade do mundo, com a ideia de sofrimento existencial, originário da naidade estrutural. Me parecem ideias contraditórias. Elas são... Maria Júlia, o que acontece? Não é? Um ente que é um ente desprovido de natureza, esse ente ele não tem apenas problemas, mas para ele a sua existência é um problema. Sabe? É isso que significa não ter natureza. É ter a sua existência como problema. Bom, mas exatamente porque existir é problema, porque a existência é um problema que você resolve existindo, exatamente por isso, os modos de realização da existência são modos de você resolver esse problema que você é. Bom, essas orientações normativas e normalizantes nesse sentido, elas têm um poder salutar, que é o poder de fornecer para nós repertórios de resolução do problema que nós somos. E, na medida em que essas orientações elas são naturalizadas, elas tendem a sustentar uma certa obviedade disso que nós chamamos de normalidade. Sabe? É normal ser assim. É normal ser desse jeito. Né? Bom, com isso você tem alguma coisa como uma absorção que produz um efeito salutar, né? um efeito agradável, né? Uma vez que o mundo ele suspende o peso, que é o peso de existir, sem medida. Né? Bom, mas a questão é que essa normalização normatizante ela pode abrir o espaço para o surgimento de crises nos modos normalizados. E, com isso, o que você tem é uma certa inadequação, uma certa incapacidade de simplesmente seguir as orientações. Isso funciona como um espaço que é um espaço estrutural de sofrimento. Tá? As bases desse sofrimento são existenciais. Porque só um ente que não é nem se torna traz consigo constantemente a possibilidade das crises das absorções. É porque eu não me deixo normalizar completamente que há sempre um risco dessas orientações normativas e normalizantes se esvaziarem, colapsarem. Tá? Bom, você vai ter toda uma terapia que é uma terapia voltada para a suspensão das crises. Né? A terapia que eu estou propondo é uma terapia que procura, ao contrário, se valer das crises como fator de liberdade, como fator de liberdade em relação à violência identitária, né? Em relação às formas de violência em geral. Né? Ou seja, eu estou propondo literalmente uma terapia das crises, uma terapia que acolha a crise como fator de destruição da presença naturalizada das orientações normativas e normalizantes. Né? Esse é o mote. Né? Então, todo sofrimento é sofrimento existencial? Sim.
Mas nem todo sofrimento provém de uma confrontação com o nada da existência. Você tem sofrimento que vem, muitas vezes, de uma certa incorporação organizada de padrões violentos de organização. Que é o que acontece quando um modo de corporação se torna normativo. Quando uma certa relação com o trabalho se torna normativa. Esse é o ponto aqui. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Bom, mas tem o segundo nível, né? Que é o nível epocal. E o que está acontecendo aqui, cara, é um pouco expressão da minha insatisfação com uma leitura que é uma leitura do Heidegger que ou bem se fixa na década de 20, ou bem se fixa no período posterior à viragem, e que sempre considera essas duas dimensões como se elas fossem dimensões estanques, sabe? O que eu estou tentando fazer é mostrar que existe uma organização cotidiana da existência, na mesma medida em que existe uma organização epocal da existência. E, com isso, você precisa olhar para os fenômenos na complexidade que é a deles, evitando justamente uma certa tendência, que é a tendência para pensar os fenômenos como se eles pudessem ser esgotados numa única dimensão deles. Não. O que Heidegger descreve em Ser e Tempo diz respeito à estabilização cotidiana. A estabilização que você tem no teu espaço de trabalho. Você tem um consultório, você tem uma poltrona e um sofá. Muito raramente, um paciente vai se sentar na poltrona. Mas por que isso acontece? Porque a familiaridade com o espaço evidencia que a poltrona é do terapeuta, enquanto o sofá é do paciente. Mas isso aqui é completamente sedimentado. Isso nos organiza. Tempos, corpos, etc. Isso é, em qualquer época, sim. Mas tem alguma coisa que é da ordem da nossa época, dos nossos espaços, dos nossos tempos, dos nossos corpos. Bom, e qual é a característica desse nível epocal no nosso tempo? Se a gente olha para o que o Heidegger vai chamar de técnica, a síntese do pensamento da técnica é justamente a afirmação de que ser no nosso tempo é produto contingente das circunstâncias. Isso que é ser. O Instituto cresceu, mas crescer não significa dizer que ele vai permanecer grande. Pode ser que ele diminua, ou pode ser que ele cresça ainda mais. Mas crescer ou diminuir de tamanho é alguma coisa que depende fundamentalmente das conjunturas, das circunstâncias. Porque nada agora é propriamente, mas tudo se determina conjunturalmente. Tudo se determina por conjuntura, por circunstância. Então, alguém só é bom se for bom enquanto for bom. Se deixar de ser bom, não é bom. Porque não há isso, ser. Não há isso, ter determinações. Vocês devem experimentar isso tanto quanto eu, né? Consultórios, aula, grupo de estudo. Isso é uma coisa muito particular. Você tem todas as configurações possíveis, não é? Você tem um semestre que tem 100 pessoas, você tem um semestre que tem 50 pessoas, você tem um semestre que tem uma pessoa. Sabe? E as relações não são relações diretas. O curso anterior foi muito bom, o próximo vai estar cheio. Não tem nenhuma relação entre essas coisas. Você pode dar um curso excelente e o próximo semestre está vazio, você pode dar um curso
pífio e o está cheio. Por que que é assim? Porque as coisas não são determinadas por nenhuma lógica própria ao ser do que está acontecendo, porque ser é produto. Bom, qual é a consequência disso para o espaço, né? A consequência disso para o espaço é justamente o fato de que os espaços nascem precisando estar prontos para morrerem. Você abriu uma livraria, você abriu um bar, você abriu um consultório, você comprou uma casa. Não tem mais isso. Não tem mais nada que tenha estabilidade. Como tudo se determina de maneira conjuntural, o que define se algo permanece ou não permanece é a conjuntura. Mas, como tudo é conjuntural, os espaços precisam, por princípio, estar prontos a se dissolver, a se desfazer. Isso é uma forma de dizer que todos os espaços contemporâneos são obsoletos. Vamos pensar no exemplo mais evidente de todos, né? Que é justamente o destino dos consultórios na pandemia. Bom, estava todo mundo lá falando sobre setting terapêutico, que é uma coisa assim meio de caboclo besta, né, cara? Que é essa coisa assim de usar as expressões em inglês para ver se essas expressões elas trazem consigo um pouco mais de densidade, né? Ao invés de falar espaço terapêutico, a pessoa fala o setting terapêutico, é quase como os selfistas, né? O selfie, mas pô, por que você não fala assim mesmo, cara? Né? O selfie, né? Cara, é coisa peculiar, estranha, né? Mas todo mundo falava do setting terapêutico. Veio a pandemia, e o que aconteceu? O setting terapêutico foi pro ralo. E foi pro ralo por quê? Porque ninguém queria ter, que as pessoas descobriram assim, a terapia online, né? E como elas descobriram a terapia online, ninguém quer voltar para o presencial. Eu estava alugando minha sala aí no Dasein, assim, uma menina, 2 meses depois, mandou uma mensagem para mim, disse assim, Casanova, eu vou ter que suspender lá o aluguel da sala, porque eu ainda não consegui ir lá, porque ninguém quer ter terapia presencial. Significa que o consultório está à beira de desaparecer. Está à beira de desaparecer. E está à beira de desaparecer por quê? Porque agora você pode, no Japão, fazer terapia com qualquer pessoa. Porque agora você não precisa sair de casa. Pô, não precisa sair de casa, não precisa fazer nada. Tenho terapia online, é mais rápido, é mais direto. Mas e o setting terapêutico? O setting terapêutico mudou agora. O setting terapêutico não tem materialidade, não tem 3 dimensões, ele está na telinha ali e você tem que se haver com aquilo, né? O ponto aqui não é que a minha casa, a família e a relação entre a família e a casa, ela vá desaparecer necessariamente, mas ela pode desaparecer. E se ela pode desaparecer, é porque ela já desapareceu. Se todos os espaços eles são obsoletos, então pouco importa se eles efetivamente se tornam obsoletos. Porque eles são marcados originariamente pela obsolescência. Mas como é que você consegue ter encontros em espaços obsoletos? Relações interhumanas, cada vez mais marcadas por uma dificuldade, que é uma dificuldade de se encontrar, de estar com as pessoas, de ter uma experiência que é uma experiência plena de ser com, sabe? Como é que a gente faz para isso, né? Antes da pandemia, eu já dizia isso, né? Que um dos riscos da terapia é a terapia pit stop, né? Tem um hotel
Eu assim, só fui uma vez em Belo Horizonte, chamava Pit Stop, né, cara? É um hotel sincerão, sabe? Aquele hotel sincero. Ele diz para você exatamente o que ele vai te dar, né, cara? É um lugar que não é para você ficar. É um lugar para você entrar, dormir e sair, né? O risco da terapia é esse, não é? O risco da terapia ser um pit stop semanal. Você vai lá, foi tão bom, né? Assim, puxa, me sinto tão mais leve. Sabe? É um espaço, é quase como se fosse um vomitódromo, sabe? Um lugar onde você está lá simplesmente para vomitar durante 1 hora e ir embora. Né? E aí o ritmo da vida continua o mesmo. Né? Mas isso acontece porque os espaços dos encontros estão precarizados, eles estão completamente precarizados, são espaços completamente marcados por uma precariedade constitutiva desses espaços que nunca chegam a se constituir. Né? Bom, e aqui você tem, então, uma oportunidade de pensar o vazio das relações contemporâneas. Um vazio que é um vazio do lugar dessas relações, dos encontros que nunca se estabelecem, porque você nunca tem lugar para que esses encontros se deem. Né? Você está sempre encontrando as pessoas meio aos esbarrões. Né? Bom, mas você tem o tempo contemporâneo. E como é que são os tempos contemporâneos? Cara, o que dá duração é ser. O que dá duração é acontecimento. É ser que trava o movimento constante do vir a ser. É ser que dá adensamento ontológico ao que acontece. Mas quando você está num tempo que é um tempo que nem bem se constituiu, já suspendeu aquilo que foi constituído, porque é isso que acontece no interior de um espaço onde tudo é conjuntural, o que é conjunturado nunca chega a se constelacionar, mas as conjunturas elas nem bem se armam, já se desarmam, em nome de novas e mais novas conjunturas, cada vez mais o futuro ele avança na direção do presente, produzindo destruição do presente, na mesma medida em que o passado se torna cada vez mais um passado sem conteúdo. Né? Bom, aqui você tem uma boa dica para pensar ansiedade, tédio e depressão. Existem 2 tipos de ansiedade, né, gente? Tem aquela ansiedade que é ansiedade com o resultado de uma bolsa ou de um emprego, ou o que quer que seja. Né? Você está ansioso porque tem alguma coisa que vai acontecer. Mas o que acaba acontecendo com a gente é o presente está tão submetido de maneira sem travas ao futuro e o futuro está avançando de maneira cada vez mais vertiginosa sobre o presente que você está sempre, de alguma forma, experimentando o futuro na sua face mais terrível, que é a face destrutiva, a face corrosiva. Com isso, você lida com o futuro sempre a partir da sensação de que vai dar ruim, de que vai dar merda. Por quê? Porque é assim que você experimenta o futuro. Você nunca experimenta o futuro como esperança. Porque não importa o que aconteça, parece que nada acontece. Então, você só experimenta o futuro como corrosão. Mas esse futuro que avança cada vez mais vertiginosamente sobre o presente vai produzindo cada vez mais rapidamente um passado sem conteúdo. E aí você vê o enigma de uma época de velhos com Alzheimer, sabe? Uma época de velhos vazios, de velhos sem nenhuma experiência. Pessoas que simplesmente acumularam tempo. A pessoa tem 80 anos, mas não tem nenhuma diferença qualitativa. Vamos lembrar que boa parte dos apoiadores desse figura que está na presidência é velho. A pessoa demorou 80 anos para votar no Bolsonaro pela madrugada. Né? O cara chegou aos 80 anos. Porra, você não aprendeu nada na sua vida. Não aprendeu coisa nenhuma. Não teve nenhuma experiência propriamente dito, o que é que seja.
Sabe, velhos insípidos, velhos completamente vazios, velhos mendigando conversa. Mas, gente, isso não ia acontecer com Confúcio, não. Isso não aconteceu com Gadamer, mais próximo da gente. Né? Ninguém ficava dizendo, pô, a gente tem que visitar o Gadamer, pô, tem que fazer alguma coisa, fazer um esforcinho e ir lá visitar o Gadamer. Ele está com 103 anos, pô, ele está muito sozinho. Nada, o cara vivia cheio de gente do lado dele, mas por quê? Porque ele não era simplesmente velho. Ele era alguém que tinha algo assim, a compartilhar, algo assim, a dividir com as pessoas. Né? Mas esses velhos de hoje, né, eles, na verdade, só têm tempo. Só acumularam tempo, mais nada. Não acumularam experiência, não acumularam uma nova relação com as coisas. Não acumularam densidade. Só são velhos. Né? E a gente lida com eles assim, o que é mais aterrador. Né? Com isso, você tem neuroses do tédio, né? Comportamentos repetitivos. Por que os velhos se repetem tanto? Né? Por que se repetem tanto? Porque não tem nada para dizer. Né? E depressão, claro, né? Porque não faz sentido nenhum agir, porque a ação no mundo contemporâneo ela está reduzida a agir por agir. Você trabalha para trabalhar. Você viaja para viajar. Você sai para sair. Mas não tem sentido nenhum o que você está fazendo, cara. E não tem sentido nenhum porque não tem nada articulando o que está acontecendo. Né? Então, você tem uma particularidade aqui, que é a particularidade de uma ação que se esgota na ação. Então, a gente nunca fez tanta coisa e nunca fez tão pouco. Porque é um ativismo inacreditável, é uma quantidade infinita de atividade, é uma quantidade infinita de movimentos no nada. Né? Tá todo mundo patinando de alguma forma. E aí, assim, você parou, deprime. Claro. Porque você parou esse sem sentido, esse vazio completo desse movimento louco de ação, vem à tona. Suicídio é uma coisa engraçada. Durkheim, no primeiro grande estudo sociológico sobre suicídio, ele mostra como o suicídio tem uma relação com sobrecarga. Mas tem uma relação com sobrecarga sem sentido. Né? Porque quando você está numa empreitada, não é assim, ou cruz ou vela, não é? Se você é o Cristo ou o Colombo, a sobrecarga ela tem um sentido. E o sentido é a vela, a cruz. Né? O problema é essa sobrecarga sem sentido, essa sobrecarga que não te leva para lugar nenhum. Né? Essa sensação assim, incessante que você está caminhando, mas não sabe para onde. Né? Você não está saindo do lugar, que você está andando em círculos. Né? Fala, Richard. Professor, Sartre coloca ao lado do tédio, coloca a náusea. Haveria espaço para pensarmos aí uma diferença entre náusea e tédio? E qual seria esse espaço diferencial? Assim, a náusea no Sartre ela é expressão da repentina confrontação com o fato de que nada tem nenhuma necessidade própria, não é? Então, assim, a náusea tem uma passagem muito bonita da náusea, assim, que eu gosto bastante, assim, que é uma passagem na qual o Rochetan ele tá tomado numa bela manhã lá pela sensação que é a sensação de que algo único vai acontecer na existência dele. Né? E aí o Sartre ele descreve todo um movimento dele saindo da biblioteca, dele pegando ruas que são ruas amplas, de repente ele vai entrando por ruas laterais, cada vez mais mais marcadas por uma quantidade menor de gente. E aí tem uma coisa assim de crescimento da atenção, e de repente o Rochetan para na frente de um pub desses que você desce por escada, né? Tem uma relação com o inferno, com descida. Né? E aí ele diz, é aqui, meu destino está ligado a esse pub, alguma coisa vai acontecer comigo, eu tenho certeza, algo vai acontecer, algo me espera, destino. E aí ele desce as escadas e tem uma mulher bexiguenta
olhando para ele. Né? E aí, naquele momento, Rochetan não tem nada, não tem destino, não tem necessidade, isso é pura loucura humana. Esse é o momento da náusea, sabe? A náusea é essa experiência, que é a experiência de que nada te leva a lugar nenhum. Nada. Nada tem destino. Você não tem destinação alguma. Né? Tédio tem uma semelhança com isso, né? Mas o tédio ele tem uma ligação maior com uma perda do vínculo com o espaço, sabe? Uma perda do vínculo com o lugar de ser. Por isso ele tem uma certa proximidade com a depressão, né? A Cris, lá no Depressão, Doença ou Fenômeno Epocal, ela vai aproximar a depressão do tédio profundo, né? Das experiências do tédio profundo. E tem uma relação mesmo entre essas duas coisas, porque a depressão é esse repentino despertar para o vazio que tomou conta de todas as coisas. A experiência da náusea é o repentino despertar para a ausência de necessidade de todas as coisas. E com isso, na náusea ainda é preciso ter uma certa esperança de que haveria alguma coisa, haveria um sentido. Né? A experiência fenomenológica, por exemplo, a experiência existencial, é uma experiência diferente porque ela procura mostrar que há sentido, que há propriamente sentido, que é possível, na experiência mais finita, mais particular, encontrar uma necessidade que emerge de necessidade alguma. Né? Encontrar uma necessidade que emerge de ser. Né? Como é que você escapa disso? Né? Como é que você escapa de agir por agir? É isso que as pessoas estão fazendo, né? A pessoa é professora, ela é deputada, astronauta, engenheiro, botânico, motorista de ônibus, mas para quê? Né? Mas para quê? Por nada. Para ser cada uma dessas coisas. Né? Mas qual é a solução? A solução é exatamente a mesma coisa. Mas encontrando nessa ação ser. O problema aqui é que a ação se desfaz no que ela se faz. E com isso você fica sempre esperando alguma coisa que esteja para além da ação. A solução é agir por agir. Né? Que é assim, a discussão que a gente teve no semestre passado com relação à transitoriedade da existência. Né? Que o mundo contemporâneo é o lugar da transitoriedade, mas não tem transitoriedade alguma no mundo contemporâneo, porque não tem ser em transição. Você só tem fugacidade. Você não tem ser em transição. Né? Você não tem a experiência da transitoriedade. Né? Só para assim, eu vou terminar assim, só quero falar um segundo sobre o corpo, e aí da próxima vez eu falo sobre a terceira dimensão e já começo a parte sobre a psicopatologia. Né? É que o que acontece? Você tem um corpo contemporâneo. E o que caracteriza esse corpo contemporâneo? O fato de que esse corpo é um corpo estressável. Ele é um corpo dócil à produtibilidade. Ele está sempre pronto a se deixar requisitar. Né? É aquilo, alguém liga para você e diz assim, pô, cara, tem um congresso em outubro, vamos lá? Porra, vamos. Né? Mas mesmo que você diga, porra, não dá, cara, estou muito cheio de coisa. Você diz não em meio a uma miríade de sims loucos, sabe? Que vão literalmente inviabilizando tua vida. Porque não tem como você. Se você disser muito não, ainda vai dizer muito sim. Sabe? Porque você está num mundo que requisita constantemente o corpo, os corpos em geral.
a serem disponíveis para a produtibilidade, que é a produtibilidade circunstancial da técnica. Né? Isso significa que nós estamos num tempo de doentes nervosos, porque estamos num tempo de pobreza de requisição, como Heidegger vai dizer, né, no Zólico, um tempo no qual você tá constantemente respondendo às coisas de maneira pobre, né? Porque você não consegue estar com as pessoas. Né? É uma peça de homilia judaica, de mística judaica, que eu cito lá no Existência e Transitoriedade, que eu já tinha citado muitas vezes em aula. Né? Os discípulos viram para o mestre e perguntam: mestre, qual é o segredo da sua sabedoria? E aí ele vira e diz: o segredo da minha sabedoria é que quando eu estou sentado, eu estou sentado. Quando eu estou em pé, eu estou em pé. Quando eu estou andando, eu estou andando. E aí os discípulos se entreolham e dizem: não, mestre, vai. Qual é o segredo da sua sabedoria? Ele repete: quando eu estou sentado, eu estou sentado. Quando eu estou em pé, eu estou em pé. Quando eu estou andando, estou andando. E eles dizem: não, mestre, esse não pode ser o segredo da sua sabedoria, porque senão nós seríamos sábios também. E aí ele vira e diz: de jeito nenhum. Vocês, quando estão sentados, já estão em pé. Quando estão em pé, já estão andando. Quando estão andando, já estão voltando. Essa peça de mística judaica, ela está falando sobre o mistério da impermanência. Você experimenta todas as coisas assim, não é? Então, assim, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então, eu vou dando a aula já com a atenção voltada porque eu vou fazer em seguida. Mas isso quebra a minha presença na aula. Né? Isso faz com que a presença seja uma presença precária. Porque eu não estou aqui, eu estou lá. Né? Todos nós estamos completamente ansiosos pela eleição. Né? Mas isso significa que nós não estamos mais aqui, nós já estamos lá, na eleição. Já estamos no que vai acontecer, está todo mundo no 7 de setembro, está todo mundo no 2 de outubro, no 30 de outubro, se houver 30 de outubro. Sabe? Mas está todo mundo para frente, porque ninguém está aqui. Ninguém está nesse lugar, que é o lugar de ser, propriamente. Né? E os corpos dóceis. Dóceis às 1000 requisições que vão constantemente se apresentando. Né? Corpos estressáveis, corpos dóceis aos posicionamentos técnicos em geral. Resta ainda uma terceira dimensão que é importante, que é a dimensão constelacional, mas sobre ela eu falo da próxima vez, já pegando o gancho para entrar na psicopatologia, uma psicopatologia que começa com uma constatação que fala muito sobre a psicologia e sobre a psiquiatria, que é uma constatação de que psicologia é psicologia das neuroses, na mesma medida em que a psiquiatria é psiquiatria das psicoses. Então, olhar para essa ligação, que é uma ligação quase que originária entre psicologia e neurose, né? Alguma coisa que está na base do freudismo, né? Que está na base da psicanálise, e, ao mesmo tempo, para a relação entre psiquiatria e psicose, né? Como uma indicação de um primeiro campo de batalha, né? Para a gente conseguir, de alguma forma, entender por que afinal, a psicologia tem a ver com neurose. Né? E por que psiquiatria, que é um campo de medicalização, fundamentalmente, tem a ver com psicose. Né? Acho que esse é o primeiro campo de batalha, o primeiro momento da psicopatologia transitória que é importante para nós. Né? Olhar para isso a partir de um outro eixo, de um outro paradigma. Né? Mas, gente, foi um prazer enorme estar com vocês. É sempre um prazer para mim falar sobre o Existência e Transitoriedade. Né? Não preciso dizer para vocês que ele é um livro que está no meu coração. E assim a gente vai seguindo aí, né? Nessa toada, tentando produzir outros espaços, outros tempos e outros corpos. Né? Porque é isso que importa para a gente. Né? É isso, gente. Até a semana que vem. E se vocês tiverem perguntas, por favor, gente, façam. Né? Preparem perguntas antes. Né? Tchau, gente.